Olá, bom dia, Marcos Amorim dos Semeadores Digitais, pronto aqui para o nosso quarto encontro. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Maravilha. E Bom aí dia, hoje, pessoal. bom dia, Fernandão. Sobre o que falaríamos hoje? Alguém quer lançar um assunto aí? Eu acho que a gente poderia. O Fernando acho que não assistiu, mas o Pita assistiu. A gente pode ajudar o Fernando nessa parte aqui do. A gente falou hoje, de entregar o ouro, né? Que foi o tema do Massal hoje. Então entrega ouro aí. Eu achei bastante interessante. Começa entregando ouro pra gente então aí, ó. Beleza. Na verdade, essa coisa de entregar o ouro eu acho bem interessante. Eu já faço isso. Eu já entrego esse ouro aí já há algum tempo. Mas a gente estava falando essa semana o quê? Eu entregar o ouro, mas não é só entregar o ouro. Ele falou, você vai entregar o ouro, mas muitas pessoas não vão saber o que fazer com esse ouro, certo? E aí a ficha, o código, como ele diz aqui, foi o seguinte, na verdade você entrega o ouro e você, que é na verdade o seu conteúdo, mas você tem que instruir as pessoas. Então você vai entregar tudo e as pessoas não vão saber o que fazer. E esse é um lance que a gente estava discutindo essa semana, que era exatamente esse aspecto de, porra, peraí, velho, será que eu estou entregando errado? Será que eu estou entregando de modo que as pessoas não estão conseguindo aproveitar? Eu tenho que mudar, até na nossa conversa de ontem, né? Será que eu vou ter que mudar a forma, né? De apresentar isso, vou botar um negócio mais minucioso, a gente veio conversando e na minha cabeça eu precisava mudar essa forma de apresentar o conteúdo para as pessoas de modo que eles conseguissem pegar realmente. E aí, com essa live de papo de hoje, eu fico assim, eu entrei meio parafuso aqui, né? E tipo assim, pô, beleza, conteúdo eu já entrego, o sentimento de que muitas vezes as pessoas não conseguem pegar todo o conteúdo, eu tenho também. Então, o que é que falta? Levar as pessoas o esclarecimento desse conteúdo. Aí vem o grande detalhe. Esse esclarecimento, como é que eu vou entregar isso para eles? Né? Como é que eu posso chegar assim e dizer, oh, velho, essa aí, está tudo aqui. Ó. Se você pegar meu canal, tem tudo sobre ICMS que você imaginar. O cara vai lá, vai ver, alguém vai pegar alguma coisa, vai pegar, mas não vai pegar a ideia geral. Legal, como é que eu vou fazer agora para entregar essa ideia geral? Ah, não, você agora vai oferecer em forma de curso. Ah, você vai entregar, agora você vai dar um curso para a galera. E no curso você vai fazer todo o processo. E não tinha caído essa ficha para mim. Digo, não, eu vou entregar mais minuciosamente. Não é isso que ele falou. Na verdade, ele falou, você vai entregar tudo. As pessoas não vão saber o que fazer. E elas têm que, na verdade, pegar o seu conteúdo. Você vai ter que pegar o seu conteúdo e traduzir para elas. Aí veio agora aqui, pô, como é que eu vou fazer isso? Porque eu já estava pensando em fazer isso, beleza? Mas eu não pensei tipo, em fazer isso em forma de curso. Eu estava pensando em já fazer isso entregando mesmo. E aí agora eu fiquei assim na dúvida, porra, o que é que eu tenho que fazer agora aqui? É pegar isso, todo esse conteúdo, e empacotar de uma forma diferenciada e trabalhada e vender ele, ou eu vou dar mais conteúdo? Porque assim, eu dei tanto conteúdo, chegou num ponto que ele falou aqui também, às vezes você entrega tudo e que você fica, tipo assim, porra, acabou. Agora você vai entregar o quê? Você vai ter que buscar mais para entregar mais, que é o que eu estou fazendo agora, buscando mais para entregar mais. Mas beleza, esse ponto, o que eu estou travado aqui ainda é, o que é que eu vou fazer para chegar nesse ponto de entregar, ou melhor, pegar esse conteúdo e transformar em instrução, né?
Esse Ok, aqui é um ponto para mim que eu preciso trabalhar mais aqui na minha mente. essa é uma pergunta então que se tem. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Ajudar Zé? Tem alguma coisa que possa contribuir? Não? Fernando, que é consumidor, é usuário do ICMS. Eu vou falar um pouquinho. Rapaz, a questão, eu acho que tudo depende com quem a gente trabalha. Eu acho pelo seguinte, depois que eu abri meu escritório, vai fazer 2 anos ainda. Eu acho que assim, teve uns professores que meio que abrem a mente do aluno, sabe? Cada professor vai abrindo a mente em um determinado segmento. No ICMS, eu abri a mente com suas aulas. No SPED, com Marcos Amorim, sobre alguns determinados assuntos. Na pós que eu estou fazendo. Eu acho que também vai de aluno para aluno. Na minha questão, eu busco meio que aprender a caminhar sozinho, digamos, entre aspas, assim. Tudo que eu vou aprendendo, vou concatenando com outros assuntos, que até porque na contabilidade é assim, né? Sempre uma coisa tem relação com várias outras. Isso aí não tem condição, não tem como negar. No caso, para o ICMS, acho que, como você foi mostrando, que eu acho que eu assisti desde o início. Eu acho que desde a primeira aula eu já vinha assistindo já. Aí eu fui fazendo como? Eu fui sempre ia pegando, assistia a aula toda e sempre ia, como é que se diz, uma palavra que eu sempre ia aprendendo com a forma que você ia ensinando, como se fosse assim, eu estava criando um método de aprendizado, não copiando o que você estava falando, porque assim, as explicações que você tem são bastante claras. Eu acho meio assim, deixa eu ver o que é que eu quero dizer, viu? Do meu ponto de vista. Para quem tem o perfil de aprender a estudar com você, eu acho que você está no caminho certo. A única coisa que você pode ter receio, mas não seria o problema em você, e sim nas pessoas para quem você ensina, que pode ser o quê? As pessoas esperam demais por você mostrar um conteúdo. Elas não pesquisam primeiro, elas não falam, olha, professor, eu vi isso aqui, tal, tal, eu estudei, aí eu montei tal estudo, tal, 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 tal. É mais ou menos por aqui, acho que pelo menos para tirar uma dúvida, né? Porque hoje em dia, eu acho que eu até conversei com o Marcos, que o pessoal vai fazer uma pergunta e pergunta registro C100, o que é? Não pesquisa primeiro sobre o que é esse registro para depois perguntar o que realmente não aprendeu. E não perguntar sobre tudo. Eu acho que a dificuldade com o público, acho que em grande parte é isso, porque assim, o pessoal quer saber de tudo, não quer pesquisar sobre. Eu acho que o pessoal, eu acho que nas profissões muita gente está ficando para trás porque não tem esse instinto de pesquisa, espera sempre pelo outro. Pode complementar, Marcos? Cara, eu meio que peguei essa questão do lance de você entregar e ficar meio que, pô, tô jogando pérola aos porcos. Você tá entregando tudo e não tá, você tá percebendo que ninguém tá retendo nada. O que que acontece? Há muito tempo até a gente conversa isso, hein, Marcos? De você pode entregar tudo, só que cada assunto que você entrega, você consegue aprofundar muito naquele tema. Então,
tudo, praticamente tudo você pega, tem profundidade para você falar durante muito tempo sobre aquele assunto específico. E aí quando você entrega, como o Marçal faz, por exemplo, como muitos outros fazem, eles entregam muito conteúdo na internet, só que aquilo ali que você está vendo, que você fica louco, é só a superfície, é só a ponta do iceberg, velho. Ali não é nem de longe o que ele tem realmente para mostrar sobre aquele assunto. Então, quando você gera esse tipo de valor, aí o que acontece? As pessoas que estão ali, que estão absorvendo aquele conteúdo, aquilo que Fernando falou, ela vai ter dúvida. Poxa, mas sim, e aí? O cara falou sobre isso, mas sim, e aí como é que faz? Aí o cara vai ter o público, de fato, que vai consumir o produto específico dele. Ele vai tratar aquele tema ali que ele estava falando de maneira superficial. E ainda tem outro fator, que se eu não me engano foi até ele mesmo que disse, de todo mundo que consome, geralmente consome curso na internet, treinamento na internet, só 7% das pessoas que compram conclui. Então vai ter sempre gente atrás desse tipo de conteúdo, de outros tipos de conteúdo, porque a maioria que começa o curso não termina. Então, público interessado mesmo que você vai ter, vai ser só 7%. Você não vai ficar naquela questão na mente de, porra, não tô conseguindo alcançar muita gente. Porque realmente você não vai alcançar muita gente. Mesmo o cara como o Marçal sendo gigante e tendo aquele público, aquele número de pessoas que ele pega ali, se você comparar com o número de população, é pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas pessoas. Então você nunca vai pegar muita gente, porque realmente as pessoas que querem, uma coisa que um cara até falou comigo, quando eu comecei nessa área, eu fiquei loucão, né? Eu queria sair dando tapa na orelha de todo mundo, trazendo todo mundo pro lado negro da força. E aí um cara falou comigo, velho, vá com calma, pô. Qual foi? Você tem que entender que o que você sabe não é para quem precisa. Eu fiquei com isso na cabeça. Ele, velho, isso não é para quem precisa, isso é para quem quer, velho. Todo mundo precisa. Só que se você ficar perdendo tempo com todo mundo que precisa, você não vai ajudar quem quer. Você tem que focar em quem quer. Aí eu fiquei com isso martelando na minha cabeça, pô, realmente. E aí quando você libera conteúdo na internet, principalmente, que é quando é onde você consegue ter contato com muito mais pessoas do que fisicamente, você entrega ali e as pessoas que vão ficar retidas na sua página são realmente as pessoas que querem. As que precisam vão passar por lá, vão ver, não vão prestar atenção ou não vão se importar muito, vão embora. Elas precisam, mas elas não querem. A vida delas está confortável do jeito que elas estão vivendo. E não está errado, está certo. É cada um no seu quadrado. Se ele não quer avançar, ele não está nem certo nem errado, é a opção dele. E cabe a gente também ter essa consciência. Maravilha. Eu encaixou muita coisa depois que eu vi esse conteúdo aqui e tá me dando cada vez mais a certeza de que eu tô indo no caminho certo agora, pelo seguinte. Acho que a gente conversou isso semana passada, Zé, quando a gente estava falando sobre a estratégia do conteúdo aí, que a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, acho que não está errado não, está certíssimo. Tanto está certo que o nível pode ter pouca gente interessada em assistir às lives, mas todos que assistem às lives ou veem pedaços das lives, não vou dizer são unânimes, mas um percentual muito alto aprovam que estão vendo. Então, não é que o conteúdo seja ruim. É aquela história, as pessoas só não estão conseguindo entender o que fazer com isso. E aí tem uma outra parte. Eu descobri que tem duas partes num negócio digital, né? Que um é você fazer um produto muito bom, a outra é você saber vender muito bem. E agora eu descobri que dentro do produto dentro desse negócio tem duas apresentações. Tem a apresentação, que é entregar o ouro, e tem a apresentação, que é vender a instrução.
Então, quando você está fazendo sua live no YouTube, você está entregando ouro. A gente não retém nada, eu não retenho nada. Inclusive, eu vou no detalhezinho lá, na quininha que tá cheia de poeirinha, eu vou lá no negócio e entrego tudo para todo mundo. Vou lá, pego todas as questões, trago tudo que eu sei e coloco, entrego lá para as pessoas. Então tá lá. Só que ainda assim, muita gente não sabe o que fazer com aquilo. E eu acho que o grande erro que a gente vem cometendo é achar que isso é tudo e pegar e vender isso como um curso. Então, na verdade, o curso é outra coisa. Isso que a gente está fazendo é a vitrine. O cara chega e vê e se interessa. Pô, legal. Só que, poxa, eu não sei o que fazer com isso. Beleza, se você não sabe o que fazer com isso, eu tenho aqui um curso, eu tenho um produto em que eu vou instruir você a entender o que você pode fazer com isso. Porque, observe, a gente está explicando nas lives o que é aquilo, como aquilo funciona. Mas a gente não está explicando como que o cara pode usar aquilo dentro do contexto dele. Então, quando a gente começa a explicar para o cara como que ele pode usar aquilo dentro do contexto dele, a gente tem um produto valiosíssimo, que é o que eu estava falando lá do curso de Excel. Eu posso ficar falando para o cara de função, explicando como é que faz loop, como é que faz função, como é que ele pode fazer um programinha em Excel e tal, e ele vai achar isso muito legal, pô, é muito interessante e tal. Só que talvez ele não se interesse ao ponto de querer comprar aquele curso. Porque eu estou falando do curso, eu estou falando do que eu vou entregar para ele. Só que eu estou falando do como eu vou entregar para ele. Só que eu não estou falando o que eu estou entregando a ele. Eu acho que essa dissintonia aí, se é que existe essa palavra, é que acaba gerando um processo, a dificuldade de você vender o produto. Porque o cara quer uma coisa, mas você está vendendo outra coisa para ele. No final, você está vendendo a mesma coisa, só que você está apresentando de uma forma diferente. Então, essa ficha caiu muito forte para mim. Que é, uma coisa é que eu estou entregando para o cara. Eu estou entregando um curso de Excel. Outra coisa é que eu como eu estou entregando. Eu estou entregando através de um curso de Excel. Outra coisa é o que eu estou entregando para ele. Eu estou entregando para ele tempo, ou seja, produtividade, segurança, confiança, a possibilidade de se destacar no lugar onde ele trabalha, ou com relação à concorrência. Então, tudo isso o curso de Excel entrega através do curso de Excel. Só que quando eu vou vender, eu vendo o curso. Eu não vendo para ele o que ele vai ganhar ao aprender aquele conteúdo que eu estou passando para ele. O curso é só o meio pelo qual ele vai adquirir as habilidades, a consciência daquilo que ele quer. Ele vai aprender como alcançar aquilo que ele deseja. É o meio, é a ponte, não é o final. A gente vende o curso como se fosse o final. Vai fazer o curso e pronto, você vai virar super-herói. Não é isso. O curso é o caminho pelo qual ele vai atingir aquele resultado que ele quer. E qual é o resultado que ele quer? Ele quer mais confiança, ele quer se destacar, ele quer fazer o trabalho dele com mais segurança, né? Cometer menos erros. É isso que a gente tem que vender. Então você vai lá, entrega para o cara o que é, né? Que é o que a gente sempre fez. Só que a gente precisa agora começar a desenvolver produtos. E aí, dentro disso, de desenvolver produtos, eu já vejo mais outra subdivisão, que seria o seguinte, estava conversando com você ontem ou anteontem. Por exemplo, eu estou lá, tem coisas que eu preciso explicar para as pessoas. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um produto aqui de mentoria de empresário, né? Que é para dar para o cara clareza e direção. Então, eu chego lá, a gente conversa, faz o mapa de negócio dele, o modelo de negócio, e aí a gente começa a enxergar quais são os pontos fortes, os pontos fracos do negócio dele, quem são os clientes, e aí a gente começa a definir as metas do cara. Beleza. Isso é uma coisa. O que é que eu percebi no processo? Para o cara entender a importância que a meta tinha dentro do negócio dele, eu tinha que fazer toda uma explicação, uma apresentação, tem alguns pontos que são importantes ele entender para que ele caia a ficha que, pô, eu preciso ter uma meta. E aí, eu fiz, sei lá, 10, 12 reuniões dessa com várias pessoas, e eu tive que falar 10, 12 vezes sobre o que era a meta e como a meta podia ajudar ele no negócio dele. E aí, o que é que eu saquei? Eu falei, poxa, aí fica difícil, estou perdendo muito tempo nesse processo. Seria bom que eu tivesse um conteúdo gravado, explicando o que é isso, quando evoluir no entendimento do que é isso, que é outro lance que a gente tem que ficar atento. Então, a gente está constantemente evoluindo no entendimento do que a gente tem.
E você também tem que atualizar essas informações para as pessoas. Então, à medida que você vai atualizando na sua cabeça, você vai atualizando também, externalizando isso para as pessoas. Então, tem uma parte do que você vende que não tem jeito, tem que estar gravado, porque senão você vai ter que ficar repetindo a mesma coisa dezenas de vezes, centenas de vezes. Isso não é produtivo. Mas tem uma outra parte que não dá para você gravar e que a maioria das pessoas não estão ligadas nisso, que é o seguinte: cada pessoa absorve o conteúdo de uma maneira diferente. Cada pessoa tem necessidades específicas. E o professor ganha muito quando ele consegue enxergar e atender cada uma dessas necessidades. Ele começa a compreender melhor o que ele faz e aí ele consegue atualizar o curso dele e dar uma informação de maior qualidade para as pessoas. Então, as próximas turmas que forem chegando vão tendo cada vez menos dificuldades. E aí, me caiu a ficha de que essa ferramenta que chegou, o Jitsi, ela chegou para revolucionar o mercado de ensino. Ah, mas já tem o Google Meet, já tem o Zoom, por que as pessoas não enxergaram isso antes? De repente, eu nunca usei o Meet, nunca usei o Zoom, e só caiu a ficha para mim agora. Que é o seguinte, a coisa da instrução. Então, o cara do lado de fora, ele vê o seu conteúdo gratuito, se interessa. Aí você fala, você quer ser instruído nisso? Você quer se aprofundar nisso? Aprender como você pode usar isso para ter mais segurança, para ter mais velocidade, para ter mais produtividade, para cometer menos erros? Ah, eu quero, eu tenho interesse. Poxa, então tem um produto aqui que vai te ajudar nisso. Compra o produto. O cara vai lá e vai comprar o produto. E aí você vai explicar para ele, ó, tem duas partes aqui o negócio. Parte 1, você vai absorver esse conteúdo que está gravado aqui que eu estou te passando. Parte 2, a gente vai se encontrar, aí você vai definir a periodicidade, eu acho legal uma vez por semana, para a gente conversar, para a gente bater um papo, para você me dizer como é que esse conteúdo aí aterrissou na sua cabeça e quais são as dúvidas que você tem. A partir daí, eu produzo novos conteúdos. Ou seja, eu conversando com o cara tendo dúvida, eu respondendo para ele as dúvidas que ele tem. Ou mostrando a realidade, que foi aquilo que eu falei, né? Então, estou lá gravando o curso, a aula, de repente me deparo com uma situação que eu não tinha pensado sobre isso antes. Agora eu tenho que pesquisar antes de trazer a informação para o cara. Então, já vou começar a fazer isso. Quando surgir o erro, corte aqui, ó, peraí, eu vou aqui achar a resposta e já volto. Isso dentro da aula. E aí, quando já achei a resposta aqui, é isso aqui. Pronto. E esse pedaço, esse lapso de tempo que o cara vai vender do curso, vai ter um módulo que vai ser lá os erros de gravação. Que conta como foi que eu cheguei na resposta daquele negócio lá. Que é para o cara saber que, pô, não é passe de mágica. Tem um processo. Eu também tenho dificuldades. Eu também estou buscando melhorar o meu nível de conhecimento. Então, está no mesmo barco. Eu só estou com um pouco mais de conhecimento do que você, porque eu tenho um pouco mais de experiência. Mas aí vamos voltar, vamos trocar ideia, porque eu preciso saber o que você pensa, até para saber como é que eu posso lhe atender melhor. Como é que eu posso criar um conteúdo que vai abarcar as dúvidas reais que as pessoas têm. Então, quanto mais eu estou envolvido com os meus alunos, estou conversando com ele cara a cara mesmo, ouvindo a voz do cara, vendo o cara, mais informação eu estou coletando sobre a necessidade que ele tem. E melhor posso ajudar ele. Então, eu estou entrando nesse caminho. Ontem, inclusive, chamei o pessoal lá do grupo no Telegram, se alguém tinha interesse de bater um papo comigo às 2 da tarde. E aí eu coloquei 2 respostas, né? Sim, claro, com certeza. E a segunda resposta é, tá maluco, velho, hoje é Páscoa. E aí, uma pessoa só que respondeu, e ele respondeu, tá maluco, velho, hoje é Páscoa. Não tem condições, não. E a grande maioria, eu acho que queriam ter respondido não, se tivesse a opção não teriam marcado, mas como eu botei essa resposta, tipo, ficou muito, bom, não vou dizer isso pro cara, né? Então, as pessoas têm muito esse pudor de falar. Mas eu saquei o seguinte, pô, não foi o momento certo. Mas é uma excelente ferramenta. Então eu vou começar a fazer, não vou ficar fazendo isso toda hora também, porque afinal de contas meu tempo é limitado. Mas de vez em quando alguém surgir com uma dúvida lá que eu senti que vale, eu vou jogar um linkzinho desse lá, entra aí pra gente bater um papo. E aí qual é o seu problema? Eu falei, isso aqui tá pronto, beleza, isso aqui você vai resolver assim, assado e tal. Pô, velho, eu também não sei não, vamos pesquisar junto aqui? Vamos lá, ó, achei aqui isso, tal, o que é que você acha disso? Pô, não, beleza, fechou, tal, pronto, beleza. Quem quiser vir junto, vem e assiste. E isso aí, por si só, já é um conteúdo. Eu já posso pegar isso, colocar no meu canal do YouTube, cortar e fazer nuggets. E nesse processo, eu aprendi mais sobre o meu cliente e como que eu posso ajudar ele melhor. Então, eu acho que começa a ficar um jogo bem interessante quando você encara dessa forma.
Eu não acho que você, aí respondendo a sua pergunta, Zé, eu não acho que você deva mudar nada no seu layout aí, não. Eu acho que você tem que acrescentar coisas. As suas lives de quarta-feira, o seu ICMS 366, eu acho que tá certíssimo, tá perfeitinho. Isso é a porta de entrada. Então, o cara, como o Fernando falou, o cara passou lá, viu, gostou, pô, eu quero me aprofundar. Beleza, agora a gente tem um curso. E o que é que tem nesse curso? Esse curso é resultado. Pô, o que é que eu preciso aprender a fazer cálculo da substituição tributária? Então, vamos lá. Qual é o menor caminho que eu posso levar para o cara para ele alcançar a substituição tributária? É esse aqui. E aí você trouxe um negócio ontem que eu achei muito interessante na nossa conversa de ontem, que você falou, Dona Maria José, né, que foi a sua professora aí na área fiscal. Poxa, ela mandou eu fazer, ó, faz aí. Então foi copia e cola. Copiava e colava e tal, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu cheguei à conclusão de que, poxa, eu tenho que mostrar pro cara como é que faz. E eu lembrei também que a gente tinha muita briga aí, o senhor, porque quando eu estava mais no começo da carreira, trabalhando no escritório, eu te ligava, Zé, como é que faz isso? Aí você falava, não, vamos lá, é o seguinte, aí começa, era uma vez, tava, velho, eu quero saber como é que faz, depois você me explica esse negócio aí. Você, velho, mas para você entender, você tem que ouvir o que eu tô te falando aqui, porque tem detalhe, tem uma particularidade e tal. E eu não queria saber da particularidade, eu queria saber como é que resolver aquele caso pontual naquela hora. E a gente tinha muita rusga por causa disso, que eu queria a resposta logo e ele queria explicar todo o contexto da coisa para chegar lá e tal. E aí você trouxe isso e eu achei bem interessante. Eu acho que o que você trouxe é muito legal, muito válido. Claro que a gente vai ter que fazer uma adaptação para os alunos, porque uma coisa tipo, é você estar com a pessoa no dia a dia e tem que fazer determinada tarefa, você simplesmente diz a ele, ó, faz isso aqui, e tem que sair assim do outro lado. É caldo de cano, o cara vai chegar lá, vai executar e vai sair. Pronto, acabou. Uma outra coisa é você ter um aluno dentro de uma plataforma e você usar essa metodologia. Que ele vai fazer, não vai saber nada do que ele vai entender nada do que ele está fazendo. Então, eu acho que seria interessante usar essa inversão, mas da seguinte forma. Eu vou ensinar você como fazer o cálculo da substituição tributária. É assim, ó. Funciona mais ou menos assim. É como se é tipo assim, se você tivesse 5 minutos para explicar ao cara o que é a substituição tributária, e nesses 5 minutos ele tivesse que ter a capacidade de fazer o cálculo. Então vai ser assim. Ó, tem um anexo 1, lá aqui na Bahia, no caso. Você vai no anexo 1, você vai pesquisar os 4 primeiros dígitos do NCM. Achou? Achei. Pronto. Lá vai ter uma chamada MVA ajustada. Você vai ver qual é a alíquota que tem de fora do estado. 4, 7 ou 12%. Vai pegar aquele MVA lá e você vai fazer um cálculo. A fórmula do cálculo é o seguinte. Isso. Aí, vamos lá. Vamos para a prática. Se você perceber uma nota de R$1.000, a base de cálculo da nota é de R$1.000, você vai aplicar MVA, vai chegar nessa outra base, vai aplicar essa alíquota de 18%, vai chegar nesse valor, e aí você vai subtrair o valor do ICMS que veio na nota. Pronto, você chegou no valor do cálculo do ICMS. Entendeu? Pronto, vou deixar aqui um exercício para você, você vai lá e responde e a gente se vê na próxima aula. Aí o cara vai tentar fazer, e aí, logicamente, ele vai encontrar muita dificuldade. Quando você voltar na aula seguinte, você vai lá, explica o processo para ele, como é que você chegou na solução, a resposta é essa aqui, tá, pronto, agora eu vejo você na próxima aula. Na próxima aula você explica para ele, e aí, como é que foi? Foi fácil, foi tranquilo, foi de boa? Se não foi, qual o problema? É que você não entende o que é isso. É por isso que foi tão difícil de fazer. Então agora eu vou começar a te explicar o que é isso, como é que isso funciona. E aí você vai começar a sacar de trás para frente, você vai começar a entender que aquele ponto que eu tinha dificuldade, essa explicação aqui é aquele ponto que eu tive dificuldade lá na hora do cálculo. E aí, depois que você terminar a explicação, você volta e faz outro exercício. O cara já vai fazer muito melhor esse exercício do que se você tivesse primeiro passado a teoria e depois feito a prática com ele. Então, você cerca dos dois lados. O cara não quer prática, então você já começa com você quer prática, tome prática. Não tem teoria nenhuma, zero prática. Toma aí, só prática. Zero teoria, só prática. O cara vai pegar aquilo ali e aí ele vai começar a perceber, porra, peraí, eu acho que eu não quero só prática, não. Eu acho que realmente eu preciso um pouco da teoria. Então você leva ele. Aí, parece. Travou para mim? Alô? Tá me ouvindo? Deu uma travada aí para mim e para a galera toda, eu acho. Foi? Então vocês estão me ouvindo aí? Faz um legal aí quem estiver me ouvindo. Tá, todo mundo me ouvindo, beleza. Então assim, você quer prática? Beleza, tome prática. E ao praticar, o cara vai perceber que, prática não é tudo. Tá faltando teoria. Eu sempre fui do grupo de que, joga a teoria fora e vá pela prática que você vai chegar no resultado. É verdade, mas você, não precisava desse sofrimento. Você poderia chegar lá juntando as duas coisas, o melhor dos dois mundos.
Entende? O problema é que a gente quer estudar toda a teoria do mundo para depois se praticar. Pega um pouquinho da teoria, aplica. Aprendi, descobri onde é que está travado, volta para a teoria. Ah, é aqui que estava travando. Aplica de novo. Ah, agora foi. Pronto, agora vamos para outro assunto. Então, é isso que a gente é muito binário, a gente é 1 ou 0. Então, a gente tem que começar a ser mais quântico, né? Que é sim, não, nem sim, nem não e talvez, né? Então, tem que ser todas as possibilidades, tudo junto e misturado. Então, a gente tem que começar a adquirir essa dinâmica. E eu acho que a gente vai ter muito a ganhar enquanto professor, adotando essa sistemática, e os alunos também têm muito a ganhar. Porque a gente começa a estimular o cara, é aquela história, qual é o seu prato preferido? Ah, meu prato que na guerra dos Estados Unidos lá com a Coreia do Sul, alguma coisa assim, que eles pegavam, os coreanos, né, eles pegavam os prisioneiros dos Estados Unidos, colocavam na cela e perguntavam qual é o seu prato preferido. O cara falava lá, pronto, daquele dia até o dia dele morrer, ele só comia aquele prato. E aí o cara morria enjoado de comer o prato preferido dele. Então eu acho que a gente tem que fazer um pouco disso com os alunos. Ah, velho, a prática que é o bom, velho, tem que ser prática. Beleza, você quer prática, toma prática. Quer mais prática? Toma mais prática. Chama o cara vai dizer, porra, velho, mas e agora? Eu vou para onde? Pronto, agora você precisa da teoria. Vamos para a teoria agora? Aí você mostra para o cara a importância que aquilo tem. Aí é muito melhor, porque ele vai convencido, ele vai realmente, pô, realmente é isso que eu preciso. E aí ele vai dar muito mais atenção do que você, não, velho, para você entender lá, que era aquela coisa que a gente brigava, né? Para você entender o que eu estou querendo explicar, você precisa da teoria. Eu não tinha essa clareza. Então, se você me desse, tá, a prática, toma, pá, é assim. Como é que faz isso aqui? Assim, puf. Quando eu voltasse para a prática, eu ia começar a ver, não, peraí, tá faltando outro pedaço aqui. Ou vai, e esse outro negócio aqui? Você, não, isso aí, assim, pá. Eu ia chegar a um ponto que ia ficar, pô, velho, mas peraí, eu tô confuso agora, porque tem isso, mas tem aquilo outro também. E, tipo, eu não tô entendendo o que você tá me falando. Aí você vai dizer, sabe por que você não tá entendendo? Porque você não quer ouvir a teoria. Você precisa de um pouco de teoria para entender o que você tá fazendo. Só pega, do jeito que você tá fazendo, você tá copiando o coluna que eu tô te falando. Você quer ficar a vida toda copiando coluna ou você quer saber o que você tá fazendo? Aí, quando você coloca nesses termos, o cara para e, porra, não é verdade. Eu tô agindo de uma maneira equivocada, pouco inteligente. Eu preciso mudar minha forma de agir se eu quero chegar em outro lugar, se eu quero atingir outro resultado. E aí você criou o ambiente necessário para você entrar e realmente ensinar o cara. E eu acho que o conjunto é esse aí. Pegar as partes que são repetitivas, básico, teórico, colocar lá, dar os exercícios pro cara e encontrar com a galera uma vez por semana para poder debater, conversar, descobrir o que precisa melhorar. E aí eu acho que esse formato agora de vender o curso para sempre, tipo esse formato que eu criei de fazer assinatura mensal, isso funciona para determinados produtos. Mas se eu quero pegar o feedback do meu aluno, melhorar o meu produto e fazer de novo, já faz muito mais sentido fazer turmas. Então, é que é a história do lançamento, né? Então, faço o lançamento, pego uma turma, sei lá, 10 pessoas, que seja no princípio. Eu trabalho só com essas 10 pessoas durante 3 meses, 6 meses, eu começo a encaminhar essa galera. Fechou o ciclo, preciso melhorar isso no meu produto. Vou lá, melhoro o produto, faço outro lançamento, trago outra turma, e aí eu consigo mensurar o quanto que houve de melhora de uma turma para outra. E eu vou fazendo isso ad eterno. É o que eu acho. Beleza. Eu achei massa isso aí porque a gente chegou na seguinte conclusão. As respostas estão com a gente. Lembrando daquele caso de Maria José, né? Tem muita gente assim, pô, não, beleza, tem que levar a teoria realmente, ou a prática para as pessoas. E a nossa história complementa tudo isso. E, na verdade, você só começou a entender a importância da teoria quando eu comecei a te dar prática. Não, eu quero isso. Meu pai, isso aqui. Aí eu ia te explicar, você, não, isso aqui. Aí tá bom. Aí eu fiquei, vou dar prática para esse sacana para ele ver como é que é. Meu pai, isso aqui, tome. Isso aqui, tome. Isso aqui, tome. Aí chegou exatamente no momento em que você chegou à conclusão, porra, mas para eu chegar nesse ponto aqui, eu preciso de quê? E realmente foi assim que aconteceu. Então, eu acho que esse também pode ser um caminho bom, é a nossa própria experiência, né? Até porque tem gente que é muito prática. Você sempre foi muito prático, por exemplo, né? E eu conheço muita gente que é muito prática. Não, eu quero isso aqui.
Beleza. E aí eu vejo, eu quero forçar a teoria na pessoa para dar substância para ela, mas não é o que ela quer. Eu quero dar o que ela precisa. Esse é que é meu problema, talvez. Eu quero dar para as pessoas o que ela precisa, eu consigo enxergar o que ela precisa. Mas eu preciso também entender que ela tem que ter um momento para receber isso. Então, eu tenho que trabalhar em mim. Aí já isso é uma coisa minha, então, que eu tenho que trabalhar e dizer: o que é que você quer? Pronto, isso aqui. E vou dando para as pessoas o que a pessoa quer. Vai chegar um dado momento que eu assim: pô, beleza, tudo que você me deu, show de bola, mas eu quero muito mais. Pronto, agora vamos chegar no ponto que é o que você precisa. Então, o que a pessoa quer e o que a pessoa precisa são coisas diferentes. E você tem a capacidade de enxergar o que a pessoa precisa, mas ela ainda não tem a capacidade de conceber isso. E esse talvez seja o grande dilema que me circula, né? Eu quero, eu quero que você seja um cara foda mesmo no ICMS, por exemplo. Eu quero que você seja o cara das galáxias no PIS e COFINS. Quero que você seja o cara da porra. Enfim, eu quero entregar para você tudo que eu levei anos para construir de uma forma que você chegue no mesmo nível ou passe de mim. Só que aí eu entro nesse entrave. E foi mais o que a gente conversou essa semana também. Falou, porra, velho, às vezes você quer entregar um conteúdo com todas as possibilidades para a pessoa, mas ela não está preparada para tudo aquilo. E você acha que ainda está pouco. Eu, às vezes, acho assim, porra, não, acho que dava para colocar mais informação aqui. Mas não é. Então, acho que esse é o que eu tenho que fazer na minha cabeça. Eu tenho que trabalhar isso em mim mesmo, para que aí as pessoas concebam melhor. Ou seja, eu tenho que dar mais prática para elas. Prática. E aí, Inclusive, Lindão, disso, deixa eu te ela vai cortar nascer. uma coisa aqui que eu achei importante. Isso cai como uma luva naquela situação que a gente estava falando dos alunos, como é que faz? Que a gente falou, o Fernando tocou agora há pouco nesse ponto, e o senhor falou disso, também acho que falou na live de ontem, algumas lives passadas, você falou, pô, o cara chega lá no grupo, pô, como é que faz isso? Pô, eu fico puto da vida, velho, e tal. E eu também ficava puto, né, até hoje. O que é que eu fazia normalmente? Eu ignorava, deixava alguma outra pessoa lá do grupo responder, ou então chegava e falava, ó, toma aqui, ó, página tal do Guia Prático, leia lá. Ou seja, eu tô dando pro cara teoria. E aí agora me caiu a ficha que, na verdade, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que dar exatamente aquilo que ela quer. Velho, tipo, eu tô aqui com a nota fiscal com valor de IPI, eu tenho que lançar aqui, eu não sou contribuinte. Como é que lança isso? Você não vai lançar nada no valor de IPI, vai lançar no valor das despesas acessórias, no valor do produto lá, somar e acabou, tá feito. Aí o cara vai chegar e, pô, valeu, professor, obrigado e tal, e vai jogar. Vai ter dois caminhos. Primeiro, ou ele vai chegar assim, pô, mas por que isso é assim? Aí quando ele fala por que isso é assim, ele tá perguntando, e a teoria disso? E a base legal? Me mostra aí. Ou vai chegar um momento que ele vai perguntar tanto e você vai dar tantas respostas para ele, exatamente aquilo que ele quer saber, que ele vai começar a ficar envergonhado de só perguntar e receber a resposta pronta. Ele vai começar a ter a sensação de que ele está incomodando. E aí ele vai querer comprar seu curso para se aprofundar, ou ele vai começar, porra, velho, eu tô fazendo muita pergunta fechada assim, direta, eu preciso começar a aprender isso aqui, como é que esse negócio funciona. Ele vai começar a ter percepção seguinte, porra, se não tivesse o professor para me dar a resposta, como é que eu ia fazer? Eu ia estar lascado. Então eu preciso aprender esse negócio. Aí ele vai começar a buscar teoria. Então eu acho que a gente não estava ajudando os nossos alunos quando a gente dava a teoria, né, ou quando a gente simplesmente ignorava. Tipo, eu falo por mim, né? O senhor sei que sempre responde, mas eu ignorava, deixava outra pessoa responder, ou então falava, como é que é? Não, beleza, isso aqui tá lá na página 156 do Guia Prático, dá uma olhada lá que você vai ver. Botava até o link pro cara. Aí o cara ia lá e tipo, não entendi. Já nem leu, nem fez porra nenhuma, ele só quer a resposta. E a partir de hoje eu vou fazer assim. Pô, como é que faz isso aqui, velho? Quanto é 2 mais 2? É 4. Olha lá. Pô, mas por que é 4? Pronto, agora eu vou te explicar a teorema que, né, te provar matematicamente que 2 mais 2 é igual a 4. Enquanto ele não chegar nessa concepção, não tem como a gente entrar, a gente não tem espaço.
Então a gente tem que, se você quer, toma o que você quer. E vai chegar um momento que ou ele vai ficar com vergonha, vai parar de perguntar e vai buscar o conhecimento, ou ele vai começar, porra, beleza, você me deu a resposta, mas por que que isso é assim? Ah, agora você fez a pergunta certa, agora eu posso te ensinar. Então a galera do pagode tem razão, né? Não entendi. Se você quer, tome, tome, tome. É isso aí. É isso aí. Posso complementar aqui? Uma coisa que eu venho percebendo faz um tempo, eu acho assim, sempre uma aula ou outra, sempre algum professor fala uma palavra que é a chave praticamente para tudo, vamos dizer assim. E o pessoal, eu acho que eles não entendem que essa palavra tem muita coisa por trás e não pesquisa sobre. Uma coisa que... Pronto, uma vez eu tive uma aula sobre PIS e COFINS. Aí eu estava lendo um artigo, o cara falou sobre o método subtrativo indireto. Eu disse, porra é essa? Aí eu fiquei, onde é que eu vou achar isso? Pesquisei, quase ninguém fala. Aí eu pesquisando muito, tá nos motivos da lei da PIS e da COFINS. Fui lá, digo, pô, velho, o negócio tava tão na cara e ninguém fala. Cheguei na aula, era uma apresentação sobre um planejamento. Aí, no meio da apresentação, eu falei sobre o método subtrativo e indireto. O professor olhou para mim assim, você achou onde isso? E todo mundo que estava na sala, cheio de contador. Eu acho que muita gente nem entendeu o que significava isso. Eu acho que o pessoal trabalha com isso na prática. Aí comecei a perceber, eu acho que tem palavras que eu acho que pode ser a sacada de tudo, só que o pessoal deixa passar despercebido. Às vezes o professor fala método subtrativo indireto. Aí o pessoal, não sei o que, só que não sabe o que é isso, por que isso, quando surgiu isso. E eu acho que a história também tem muito a ver a gente começar a entender, porque do meu ponto de vista eu vejo assim, um conceito a gente tem que sempre ver como ele surgiu e como ele está hoje, porque eu acho que tudo tem uma evolução. Não adianta a gente pegar no fim da meada e não saber como foi que isso iniciou. Eu acho assim, uma coisa que eu estou aprendendo também muito é ver dúvidas em um grupo e eu pesquisar. Porque tem coisas que eu nunca nem vi na minha vida, quando eu começo a pesquisar, eu disse, poxa, tem isso aqui, aí eu já faço ligação com a coisa que eu estou trabalhando. Às vezes a coisa que o cara perguntou não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas indiretamente tem alguma coisa que para mim já vai servir. Eu acho que essa questão de você também procurar saber o que o pessoal pergunta é uma coisa bem interessante. Eu acho que também você joga uma pergunta no grupo, todo mundo vai esperar para aquele que sabe mais, vamos dizer assim. Eu não vou pesquisar não, porque o que eu falar possa ser que não acrescente em nada, e deixa passar. E às vezes vê que alguém respondeu, só que não teve a percepção de, pelo menos, olhar qual é a resposta, a fundamentação, porque a gente sabe, não é a dúvida sua hoje, mas amanhã ela pode ser. Eu acho que tem pequenos detalhes que muita gente está deixando passar despercebido. Maravilha. Esse método, Fernando, lá no curso de substituição de PIS e COFINS que eu ministro, eu falo sobre ele. As pessoas normalmente não sabem. 99% das pessoas não sabem distinguir. Ele fala que, na verdade, tudo é não cumulatividade. Acho que não cumulatividade é tudo igual. Sendo que, no caso do PIS da COFINS, ele tem essa particularidade do método subtrativo indireto. E é interessante ver você, por isso que você é um cara diferenciado. Eu gosto de você pra caramba, porque até nas suas perguntas são inteligentes. Você vai lá, pesquisa, e da pesquisa você vem e traz a sua pergunta, que foi a parte do discernimento, que às vezes lhe falta, mas você vai chegar lá. E isso é maravilhoso. Acho que para qualquer professor é bem gostoso quando o aluno faz uma pesquisa e traz uma pergunta inteligente. E eu valorizo pra caramba. Mas o que o Marco falou tem um sentido completo. Porra,
E o que ele fazia um pouquinho diferente. Tipo assim, a pessoa perguntava, e isso aqui? Eu ficava puto. Ah, como é que faz isso? Porra, como é que faz isso? É mil coisas. Só que assim, às vezes eu ficava arretado e não respondia, deixava alguém responder lá, alguém respondia do jeito que fosse, eu deixava. Mas isso aí talvez seja também a nossa chave. É exatamente chegar lá na teoria, ou na prática, quero dizer, e chegar lá e dizer, olha, isso aqui é o seguinte, você bota aqui 1 mais 1, que é igual a 2. Fechou para você? E Porra, fechou, massa. Ah, valeu, fui, pronto. Isso daí deixa instigar. E a pessoa vai perguntar de novo, pô, e agora quanto é 2 mais 4? Ah, peraí, vou botar aqui 6. Ah, pô, beleza. As pessoas vão começar a perguntar, e esse talvez seja o caminho. Isso que talvez seja o tesouro que a gente não estivesse conseguindo entender da parte da maioria dos alunos. Que quem vai tem muita dificuldade. E para a gente isso é tão elementar, tão básico, que a gente acha, porra, o cara faz uma pergunta assim, é preguiçoso, é isso e aquilo. Porra, esse é o cara, velho. Tô vendo uma série aqui, isso eu já tinha visto outras vezes, a série só me despertou, que quando os fariseus chegaram para Jesus Cristo e questionou, né? Porra, você está aqui com cobradores de impostos. Se você soubesse que era cobrador de impostos, você não estava com eles. Ele perguntou, mas para que foi que eu vim? Se você tem um conhecimento, se você sabe o que é correto, você não precisa de mim. Mas esses caras que são pecadores, esses caras que são indoutos, esses caras que são completamente ignorantes, ou os doentes, é que precisam de médico. Então, quem precisa de mim são essas pessoas, são os pecadores. Então, colocou diante dele o seguinte, não, se você é o pica das galáxias, velho, você não precisa de mim. Agora, aquela galera que não sabe nem o que é da vida, esses são os que precisam. E é essa parte, talvez, que tem que trabalhar em nós mesmos. Quem é que precisa da gente? Ou são exatamente aquelas pessoas que perguntam quanto é 1 mais 1. Porque elas realmente que precisam disso. Ok? Muito mais, talvez, de você. E você vai ter que chamar ela para alcançar um nível melhor para que você consiga construir mais. Então, acho que esse ponto, para mim, essa ficha para mim foi, como diz Pablo, esse código aí bateu legal agora aqui para mim. E aí acho que eu vou trabalhar mais isso junto com o conteúdo mais dentro daquilo que as pessoas também precisam. É isso aí. Eu peguei pelo seguinte, essa parte que vocês citaram aí, principalmente Fernando, com relação a você ir buscar, a você pesquisar sobre o tema, você pesquisar sobre o assunto, é uma parada bem interessante, porque as leis, em sua maioria, elas não se fazem obrigadas ao entendimento de todo mundo. A sua obrigação é de entender. Por exemplo, a Bíblia está lá. Tem muita coisa que a galera... Por isso eu até fico observando que quando você passa ali por cima, você lê, algumas pessoas leem diretamente, poxa, eu entendi isso aqui e tal. Geralmente, quando eu estou lendo, eu paro assim, pego num ponto, eu falo, não, isso está fácil demais, não é isso aqui que está na minha cara, tem alguma coisa por trás disso aqui. E aí eu vou procurando um monte de fonte para saber o que é que está acontecendo ali, entendeu? Então ela não se faz obrigada a me dar o entendimento, eu que tenho que entender. A mesma coisa são os direitos e deveres que temos, né, com relação à lei de cada país. Ela tem os seus termos lá que não é a obrigação dela ela não é obrigada a estar lá de forma fácil para que você entenda. Você tem que procurar saber, entender e executar tudo aquilo que está ali. Até porque, com base nisso, você vai conseguir exercer um monte de coisa que tipo, você deixava passar porque você não conhece, entendeu? Alguns direitos. Tem muita empresa que paga impostos que poderia reduzir impostos, sei lá, 60%, mas não reduz porque os caras não têm o conhecimento de que aquilo está na lei, é direito dele, ele pode reduzir aquele imposto. Então, é muito importante essa questão de você correr atrás, de você buscar o entendimento daquilo. E isso aí é o que, de fato, se as pessoas ainda não sacaram isso,
é o que separa numa guerra, por exemplo. É o que vai dizer quem é general e quem é soldado. Porque você vê os soldados, eles executam o que o general diz, porque o general estudou a estratégia do grupo rival. Então ele estudou o terreno, ele estudou a forma dos inimigos se moverem pelo terreno, ele estudou o tempo, ele estudou o clima, ele estudou o poder bélico que o inimigo tem versus o que ele tem, montou a estratégia e só dá para o entrega, no caso, né, a gente falando, entrega o ouro para os soldados executarem. Então é muito importante a gente definir essa posição nossa. Quem é que você quer ser? Você quer continuar sendo soldado? Pronto, você executa tudo que estão falando. O pessoal vai dizendo, ah, se passa assim, 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 você vai executando, copiou, colou, como a gente estava falando aqui, e sua vida vai para frente. Você não vai ficar nem mais feliz nem menos triste, você só vai estar na sua posição. Agora, se você quer ser general, irmão, esqueça. Esse negócio de executar o que os outros estão falando, é copia e cola, não vai dar certo. Você tem que correr atrás, você tem que ter entendimento daquilo, você tem que dominar para poder você montar a sua estratégia. Porque eu não conheço uma guerra que foi vencida com estratégia repetida. Os caras sempre modificam as estratégias para poder ter o elemento surpresa. Então, se você não estiver se renovando aí com base no conhecimento, se você não estiver aumentando o seu nível de sabedoria, uma hora você vai cair no campo de batalha. Isso aqui só uma analogia para ficar meio um pouco mais suave aí o entendimento. Eu acho que isso daí, na verdade, terminou caindo a ficha aqui legal, que é o seguinte. Não tem jeito, a própria Bíblia é clara em relação a isso. Deus criou um para isso, outros para aquilo, cada um tem o seu próprio dom, ou a sua posição. Se existe a batalha, existe o soldado, existe o general, existe, né, o marechal, existe a galera lá, e não tem jeito. E no nosso caso, aí trazendo para a nossa realidade como instrutores, o que a gente precisa, na verdade, é identificar a posição de cada um desses. Não tem jeito. Se aquele cara é soldado, ele não consegue amadurecer para ser um general, ele vai ser soldado a vida inteira. Mas você quer alcançar esses caras também. De repente, o que ele precisa é uma ajuda para se tornar general, certo? É o que o Pablo faz, por exemplo. Então, eu acho que o grande lance é, porra, eu só quero dar aula para general. Se esse é o nosso foco, fechou. Acabou, só vou dar aula para general. Mas não é, efetivamente não é isso. Na verdade, o que a gente quer pegar é as pessoas, pelo menos eu no caso, né? Do mais baixo nível de conhecimento, ou que tem interesse naquilo, e pegar pela mão e fazê-la crescer. Algumas pessoas eu já sinto isso. Tem um aluno lá chamado Egrimário, que não me acompanha, que Egrimário também é aquele cara que tinha pouquíssimo, quase nenhum conhecimento. E ele já me acompanha já há 2 anos, desde o ano passado que ele vem acompanhando e tal, já se manifestou várias vezes em relação ao aprendizado. Mas o que é mais interessante de se ver é que Egrimário, ele é tão grato ao conhecimento que ele adquiriu, que além de ajudar todo mundo que coloca lá a pergunta, ele quer de alguma forma ajudar. E ele ajuda com as palavras dele e coloca sempre uma aula que ele viu e olha, isso aqui, inclusive nessa aula do professor, explica muito bem isso e tal, lá tem mais profundidade, mas aqui. E daí, o que acontece? Você começa a verificar isso. Quando ele vai responder, ele embasa. Mas só isso aqui, você faz isso aqui, soma mais esse daqui e faz. Não, ele fala, olha, isso aqui é com aquilo, com base no artigo tal e tal, pá, pá. Então, pô, isso é muito massa, porque você vê a evolução do cara. É o que você quer. Então, aquele cara era soldado e ele está galgando o nível de general e você tem uma função importante nisso tudo. Só que o que acontecia comigo, talvez eu acho que queria que todo mundo já fosse general. Ou, não, vem para cá, vem para ser general. Não é isso. Então, hoje, para mim, está bem claro, nesses últimos dias que a gente tem tratado, que é o seguinte, agora fechou completamente na minha cabeça isso aqui. Porra, cara, tem aquele cara que é soldado, tem aquele cara que é general, tem aquele cara que vai chegar para marechal. Mas não é todo mundo. Então, você vai ter que trabalhar essas massas todas, identificar quem consegue
quem você consegue trazer para cima, e mais para cima, e mais para cima, e mais para cima. Mas tem aquela galera que está ali. Você consegue pegar esse nível? Porra, porque é uma base. Se é uma base, tem muita gente. Obrigado, meu amor. Que hora da sua consulta? É uma base, né? Se é uma base, tem muita gente, cara. Então você consegue trabalhar essa base inteira também de pessoas. E quem sabe dessa base você ir tirando e formando aquela pirâmide, né? E alcançar outros níveis. Acho que para mim tá bem fechado isso aqui agora. Show de bola. Acho que o assunto foi bem trabalhado e esgotado hoje, né? Eu não consigo pensar em mais nenhum outro ponto que a gente possa tocar aqui, não. Alguém tem alguma coisa que queira acrescentar? Eu sei que eu fui o último a falar, mas eu acho que eu quero colocar mais uma coisa que foi na live de massa hoje, que é exatamente o seguinte. Pode acontecer que você entregue tudo e se sinta exaurido. Aconteceu isso comigo recentemente, com o 366. Eu entreguei tudo que as pessoas... E tipo assim, na verdade foram duas coisas, né? Eu entreguei coisa pra caramba e a galera não consegue dar o feedback que eu espero. Tô exaurido aqui, não consigo trazer nada mais, né? Então, na verdade, não é que acabou. Na verdade, o que faltou em mim foi mais disposição de buscar mais coisas, porque tem muita coisa. Não tem como acabar. Essa é a verdade. Mas faltou em mim um desânimo de trazer essas coisas. Então, na verdade, agora, novamente, instalou também aqui em mim essa coisa de buscar, e tem muita coisa para trazer. Já até pensei em algumas coisas já aqui no processo. E eu acho que é isso aí. A gente tem muita coisa para dar, a gente tem que dividir toda a configuração disso na cabeça da gente. E às vezes a gente acha sempre que o problema está em algum lugar, nunca na gente, mas o problema muitas vezes, na grande maioria, está em nós mesmos. É isso aí que eu queria acrescentar. Você começou a falar aí, eu ia cortar, mas eu esperei você concluir para te dizer exatamente isso aí que você... ilustrar isso aí que você falou. Nós todos somos vasos, certo? E a nossa vida, a gente vai adquirindo sabedoria e o nível do nosso vaso vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega em um ponto que a gente tem conhecimento e sabedoria suficiente para poder transbordar na vida das outras pessoas. Só que, como é que você continua transbordando se não tiver uma fonte de água entrando o tempo todo? Não tem como. Então, o transbordo é exatamente isso. Você só consegue se tiver outra fonte imparável ali de água correndo e você vai levando aquilo para outras pessoas também. Então, o processo nunca termina. Se você parou, se você entregou tudo e acabou, é justamente isso aí que você falou. A fonte secou. Você não buscou mais daquilo ali e chegou uma hora que acaba realmente. Verdade. Eu lembrei agora de uma coisa que a gente viu na live de hoje, né? Do Pablo Marçal, né? Quem estiver acompanhando posteriormente aí, não sabe quem. Pablo para lá, Pablo para cá, Marçal, não sabe quem é o cara, é Pablo Marçal. E ele falou, quem não tá comprando, tá vendendo. Né? Não sei, tipo, quando é que a gente vai estar assistindo isso aqui novamente, ou se a gente vai abrir isso depois para o YouTube, mas nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está passando por uma crise econômica mundial, causada por um vírus aí, e nesse momento as pessoas estão muito apreensivas, né, e não sabem o que fazer, e estão criticando muito a postura das pessoas que estão vendendo coisas na internet, né? Mas a roda precisa continuar girando. E ele falou um negócio que eu achei interessante, quem não está comprando está vendendo. E aí eu falei, pô, interessante isso. E ele falou, se você só está vendendo, não está comprando, você tem um problema. Né? Você não está fazendo a roda girar, você só está acumulando dinheiro. E tipo, você está vendendo mercadoria e você tem um estoque. Chegou a hora que o estoque acabou e aí você não tem mais o que vender. Então você tem que continuar comprando para poder abastecer seu estoque e continuar vendendo. Se você só está comprando, não está vendendo, você está gastando seu dinheiro. Vai chegar a hora que seu dinheiro vai acabar, você vai ter que vender alguma coisa para poder ter dinheiro para continuar comprando. Então você tem que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né, o tempo inteiro. Sempre comprando, sempre vendendo. E na nossa analogia aqui de instrutores, de professores, é a mesma coisa. Então a gente tem que estar entregando conteúdo,
à medida que a gente vai entregando conteúdo, a gente vai se tornando obsoleto, né? E as coisas que a gente vai falando deixam de ser novidade. E aí, isso faz com que a gente seja forçado a buscar mais conhecimento, buscar mais informação, para poder entregar para as pessoas. Então, é um fluxo constante. Né? Nossa, me caiu uma ficha aqui agora do símbolo do Yin Yang. É mais ou menos isso, né? Então, ela tem aquele símbolo da ideia de movimento, né? Então, um sempre depende do outro. Ele está sempre nesse ciclo, né? De mais luz, menos luz. Então, você observar o dia, ele é assim, ele começa de um ponto de menos luz, chega no pico, depois começa a decair, fica na escuridão, chega no ponto de maior escuridão, depois volta, e aí vai sempre um ciclo. Então, a gente também tem que estar atento para esse ciclo, né? Muitas vezes a gente está procurando a estabilidade na vida, a gente está procurando, não, vou fazer isso aqui, vou fazer um curso, vou gravar as aulas todas lá e vou deixar lá e acabou, vou ficar só ganhando dinheiro. Né? Isso não vai funcionar, não vai dar certo, seu curso vai ficar obsoleto, né? A sua estratégia vai deixar de funcionar. Então, o universo nada está parado. Então, se você acha que está parado, na verdade, você está em desvantagem. É uma coisa que eu sempre falo, né? Ou você está fluindo com o universo, ou você está ficando para trás. As pessoas acham que tem como você fluir, ficar para trás ou ficar parado. Não tem como ficar parado. Porque o universo está em movimento o tempo inteiro. Se você parou, necessariamente você está ficando para trás. Porque o universo continua em movimento. Você está ficando para trás. Então, a gente tem que estar atento a isso o tempo todo. A gente tem que estar sempre em movimento. Sempre gerando informação, sempre gerando conteúdo, sempre buscando informação, buscando conteúdo, para que a gente consiga alimentar essa roda. Ou seja, no final de tudo, a gente é apenas um canal por onde esse conhecimento passa. Ele entra por um lado e sai pelo outro. Acho que a melhor analogia seria um cano. Né? Um cano que está obstruído não serve para nada. Então, o cano ele tem que deixar a água fluir livremente, e aí sim ele vai estar cumprindo o papel, a função dele de um cano, que é levar água de um lugar para o outro. É isso que a gente faz no final das contas. Verdade. O Pablo explicou isso de uma forma maravilhosa numa live dele, que como o rio, né? Na verdade, o rio ele tem uma nascente. Aí o Bruno terminou colocando isso também aqui para mim, que é exatamente isso, né? Tem que ter uma nascente, a gente precisa depender. Isso tem um processo natural. E aí o processo um rio tem uma nascente, a nascente é no alto, ele deságua em vários rios, que deságuam em outros rios. Esse é um processo, até chegar no mar. E aí ele falou um negócio interessante, ele me perguntava por que o mar se chama Mar Morto? Porque ele não desaguava em lugar nenhum. Ele não consegue desaguar em absolutamente em nenhum lugar e nem consegue retroalimentar o sistema. Então, quando a água cai no mar, o mar é um processo de limpeza. É incrível isso, né? Cada vez que a gente vai descobrindo as coisas de Deus, a gente fica mais ligado nele. E aí, quando o mar ele tem essa função, tudo vai para o mar. E o mar tem um processo natural de limpeza, gerando novamente, chega novamente no topo, uma água cristalina, pura, limpa. E ele vai desaguando novamente em outros rios. Então, se a gente for um rio, se a gente sentir que é um rio, a gente tem que estar recebendo da fonte e tem que desaguar. Se a gente não desaguar, a gente não transbordar, alguma coisa está acontecendo. A gente pode virar um mar morto da vida, que só recebe alguma coisa, né, e é completamente incapaz de transbordar em algum lugar. Então, transbordar é a palavra de ordem, né? Se você transborda, é porque você continua recebendo, aí fecha naquele que o Bruno falou perfeitamente. Então pronto, acho que a gente pode fazer as considerações finais e cuidar da nossa vida. Tá mudo aí o seu microfone, Zezão. Eu lembrei de Pablo quando ele tem lá uma coisa para falar, vai cuidar da sua vida. A ideia é essa mesmo. Bom, beleza, eu achei bem legal. Acho que o tema foi bem alinhado com a live que a gente acabou de assistir, né? Que é entregar todo o ouro. Foi o que eu anotei aqui. Vocês têm alguma sugestão para o nome dessa transmissão para a gente colocar aqui para descrevê-la? O ouro. O ouro, né? Entregando o ouro. Entregue o ouro ou entregue tudo. Pronto. Eu acho que entregue tudo, ele termina criando uma coisa assim de, porra, entregar tudo o quê, né? Sim. Mas pode ser também entregue o ouro e ficar a critério. Eu acho que entregando tudo ficaria legal, velho. Entregando tudo. Pronto.
Show de bola. Fernanda, dá uma parecida aí para se despedir da gente. O cara sumiu, velho. Olha, o cara já tem outro cara teletransporta, velho. É porque aqui tá uma bagunça, bicho. Tá tudo amontoado. A Sim. casa tá despedaçada. Ave Maria. Então, isso tem alguma consideração final a fazer? Não, a aula hoje foi boa. A aula, né? Vamos dizer assim, né? É aula. É aula para todos nós, né? Estamos todos ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, vai lá, Pita. Cara, hoje foi top como todos os outros dias. Essa questão de entregar tudo realmente é uma porta, né? Uma porta de acesso ao que de fato a gente busca, que é liberdade. E você só consegue ser livre se você se desprender de todas as coisas, né? Se você reter, seja conhecimento, seja dinheiro, seja o que for, seja sentimento, se você reter, você não é livre. Tudo que é retido, não tem como existir liberdade ali. Então, se a gente quiser alcançar realmente a liberdade que tanta gente procura, que a gente tanto busca, essa é uma trava aí que a gente tem que tirar, que é a trava de entregar tudo. Entrega o seu conhecimento, entrega seus sentimentos, entrega suas dificuldades também, entrega tudo, velho. Entrega tudo que aí as coisas fluem de maneira natural. Como o próprio Pablo fala, que a prosperidade é natural. A pobreza, e quando a gente fala pobreza, não é só de dinheiro, é pobreza de conhecimento, pobreza de espírito. A pobreza é resistência. Então, tudo que está acontecendo de errado é porque a gente tem uma resistência em abrir mão daquilo. Então, só solta, velho. Só solta que a tendência é fluir. Verdade, cara. É generosidade, né? Vou até adicionar aqui na nossa. Pegando tudo, generosidade. E é verdade, né? Quando você. Generosidade é interessante que a gente associa com entregar, né? Entregar tudo. Ou entregar algo a alguém, né? De maneira desprendida. Só que a generosidade, pela raiz da palavra, né? Quando eu estudei, ela vem é gerar de dentro. Ela envolve você gerar, descobrir, desenvolver alguma coisa que você não tem para entregar para outra pessoa. Olha que louco, né? Tipo, você não tem aquilo, mas você vai desenvolver só para entregar para o outro. Que é exatamente o papel do que já trouxe aí do rio, né? Então ele recebe algo que ele não tem, que é a água, e deixa fluir, simplesmente passa por ele. É só um canal. Então a generosidade é bem isso. E aí você começa, quando você se aprofunda no conceito, você começa a entender e faz total sentido. Porque a gente fica, pô, mas como é que eu vou entregar isso aqui que eu tenho? E se eu entregar, eu vou ficar com o quê? Você vai ficar com tudo, pô, porque tudo vai passar por você. Né? Só que a gente não pensa isso. A gente só pensa que, pô, é meu, tipo, porque a gente pensa que é meu, foi eu que criei. Mas não, você recebeu de algum lugar. Então você só está deixando fluir. Quando você deixa fluir, novas coisas podem chegar até você. E a partir daí você pode deixar fluir e ter acesso a outras coisas, ou seja, é um fluxo que não tem fim. Então, quanto mais generoso você for, maior vai ser a sua capacidade de gerar, de receber e de transpassar, de transmitir isso para outras pessoas. E aí, pô, quando você pensa assim, você, caramba, eu estava perdendo tempo segurando isso aqui. Não, joga isso para fora, deixa isso embora. Maravilha. Pois é, eu estava aqui, você falando aqui, estava me lembrando dessa coisa da generosidade, né? Ela realmente é uma coisa incrível na vida da gente. Às vezes as pessoas não são, a gente não é generoso, em muitos momentos a gente perde. Não ser generoso é manter a mão fechada, né? Então, eu não vou dar. Tanto que esse é o símbolo, quando eu quero a casquinha, porra, fulano, ó, mão fechada, casquinha. E quando você mantém a mão fechada para dar, automaticamente você tem a mão fechada para receber. Quando você abre a mão para dar, a mão também está aberta para receber. Então, essa figura, né, do dar, de entregar, é exatamente nesse processo, onde você entrega o melhor que você tem,
e está disposto também, ou se abre naturalmente para receber. Tem uma de algumas outras lives que a gente está assistindo, o Pablo tem assim, feito uma mudança muito grande na minha forma de pensar em muita coisa, e acho que de alguns que estão acompanhando ele também aqui. E essa coisa de você... A gente sempre, libere, solte isso, solte aquilo. Ele fala, rapaz, faça uma limpeza na sua casa. Tire tudo que não é útil para você, que é útil para alguém. Ou você vende, ou você dá, mas se liberte. Chega no guarda-roupa, o que você não está usando aqui? Você dá, você vende, solte. E isso é muito interessante, a gente acha que seria um mistério, né? É uma mágica. Ah, não, você vai lá no guarda-roupa, quando você tira a roupa, de repente vem um monte de roupa de novo. Aí ele colocou, olha, se você quer trocar seu guarda-roupa, você pega tudo que você tem e entrega, dá para alguém. Ele automaticamente ele vai se renovar. Tudo que você tem na sua mão e que não é capaz, e você está retendo, ele não está fluindo, você está guardando, putz, não vai ter efeito nenhum, solta aquilo. Só coloca aquilo que realmente é importante para você. E ele deu uma dica das 3 coisas quando você for pegar alguma coisa, você resolver comprar alguma coisa, buscar, você tem que ver exatamente a utilidade dele, né? Será que realmente é útil? Será que é inútil? Será que é necessário, né? E isso a gente tem que ter na nossa vida o tempo todo. O que eu tenho na minha mão, porra, isso aqui é útil para mim? Não, isso aqui é útil. Pô, tomo meu cafezinho em cima dela aqui, dessa xícara, legal. Então eu preciso dela e vou continuar. Pô, já tô de saco cheio dessa xícara, quero comprar outra. Dê essa para alguém. E aí você vai buscar outra e por aí vai. Esse ciclo a gente não pode deixar parar. Eu acho que isso também acontece com conhecimento, que é o que a gente faz hoje. Aqui a gente leva para as pessoas conhecimento. E a gente só vai conseguir realmente levar se a gente estiver disposto a entregar e a buscar. Entregar e a buscar. Quanto mais você entrega, mais você se enche, né? Disso aí. E eu queria fechar a minha parte de hoje dizendo o seguinte, que esses nossos encontros aqui diários, às 6 da manhã, tem sido assim fantástico, porque uma das coisas que mais fortalece o entendimento da gente é trocar com as pessoas o que a gente aprendeu. Eu posso aqui trabalhar e estudar sozinho o tempo todo, pesquisar, mas nada vai ser igual a isso, né? Quando você está com mais de uma pessoa trocando ideia. E eu acho que isso aí vai crescer, né? Vamos deixar o canal aberto para fluir. Eu acho que esse canal nosso vai crescer com outras pessoas que se identifiquem com isso e deixar como um rio, né? Fluindo o tempo todo. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser ir, que vá. Eu acho que essa coisa de você não pode reter nada e nem ninguém na sua vida. Isso é uma das lições mais incríveis que eu peguei nesses últimos dias, né? Um dos códigos, como diz o Pablo, mais fortes nesses últimos dias foi esse daí. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês, viu? Beleza. Eu acho que é um ganho extraordinário isso aqui, cara. Completamente diferente. Você tá falando, pensando sozinho, né? Estudando sozinho e você compartilhar com outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Eu acho que engraçado que hoje eu estava pensando, poxa, sobre o que é que a gente vai falar hoje, o que é que vai sair lá na live, né? E tipo assim, pô, não tenho muita coisa para compartilhar, tipo, o que aconteceu no meu dia para chegar lá e contar pro pessoal. E de repente a gente encontra um assunto e ganha um nível de profundidade, de entendimento incrível. E agora eu já sei o que eu tenho que fazer para amanhã ter conteúdo. É buscar. Ler um livro, buscar alguma coisa que possa agregar para mim, para que eu possa ter o que compartilhar amanhã. Então, no final das contas, é só isso, né? É ter essa confiança de que quando você começa a entender que o que você precisa não está dentro de você, mas está fora, na verdade está tudo dentro, né? Você faz parte de todas as coisas, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não depende única e exclusivamente de seu ego. Né? Então, tipo, não gera de dentro de você. Então, eu tenho que produzir alguma coisa para apresentar para as pessoas, uma coisa que eu criei, que foi eu que fiz. A gente não fez nada. A gente só consegue canalizar com o que já existe e trazer isso, tornar isso disponível para outras pessoas. Então, engraçado que você não quer aceitar isso, né? Porque, tipo, não foi você que fez,
Mas quando você aceita, é uma liberdade, uma tranquilidade absurda, porque você sabe que no momento que você precisar, é só abrir a mão, o negócio vem, você pode passar pro outro lado, e é muito massa isso. E amanhã, com certeza, teremos outro assunto fantástico aqui, depois, porque simplesmente não está ao cargo de mim, Marcos, né, do ego Marcos, de trazer o conteúdo. Simplesmente ele está no universo, a gente só precisa captar isso e trazer. Maravilha. Então, um abraço, né? Pois é. Pita, vai fechar aí? Fantástico, velho. Tudo que foi dito aqui. Extraordinário. Acredito que o dia hoje já vai ser completamente diferente do que se tivéssemos sós, cada um em suas casas. Quer dizer, estamos cada um em nossas casas, mas continuamos juntos aqui. Unidade, né? Unidade é uma coisa que existe. Unidade Fernando, quer falar alguma coisa? Aqueles que existe. Sim. Rapaz, o cara transporta mesmo, né? Vale. Até para falar é que, digamos, nossa aula hoje acho que rendeu muito. Eu acho que tem como aplicar tudo na vida pessoal, profissional. Eu acho que sempre estar conversando sobre assuntos diferentes, coisas que no dia a dia normalmente ninguém conversa, acho que é proveitoso. Show. Maravilha, então. Então, com isso, vou finalizando aqui a nossa transmissão, a nossa live, a nossa conversa. E amanhã a gente está aqui de novo com outro assunto. Que assunto será, né? O universo nos surpreenda. Tchau, tchau, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã.